Bom, pessoal, nós estamos iniciando a aula de hoje, né? A gente tem uma correção para fazer, né? Da página anterior do livro 2, né? Que ficou de tema não, na verdade eu passei de atividade no plural, né? Então foi uma atividade no plural que é a página 182, confere? Vocês tinham que fazer a página 182 e também copiar o texto e ler o texto da página 183, tá? Isso para hoje. Vocês já notaram que as nossas. Eu acho que não dizia para copiar o texto. Ah, tá, esse aqui sim. Achava que era o de São Paulo, que tu botou Não, ontem. Ou não, é esse aqui da 183, esse eu tá? copiei. Pois é, então era isso que eu já ia explicar. As nossas atividades, gente, como nós tivemos uma troca de horário, a nossa aula não era na sexta-feira, né? Ou era, não. Acho que a nossa aula era numa terça. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho colocado uma atividade para vocês na quinta. Essa aula era no primeiro período de sexta. Ah, tá. Então, mas a gente teve as trocas de horário. Então, eu só fiquei, por exemplo, eu só tenho essa aula na sexta-feira. Eu só tenho essa aula com vocês. Então, o que eu fiz? Eu abro sempre uma atividade para vocês na quinta e dou até a outra quinta para vocês realizarem. Então, aquela atividade que abriu ontem, a gente só vai realizar a correção na próxima sexta. Hoje a gente vai chegar até aquela página, tá? Então, por isso, ontem já abriu uma atividade nova, que era aquela sessão que a gente tem do livro do Brasil, né? Então, vocês notam que eu faço sempre isso. Eu coloco uma atividade na quinta e então para ser corrigida na próxima sexta, tá? Só vou anotar aqui que o Eduardo entrou. Bom, pessoal, vou pedir um favor, tá? Para vocês, aparece quem está entrando em aula? Uhum. Aparece? Então, é só eu vou compartilhar minha tela agora. Se entrar alguém depois, vocês podem colocar o nome no chat ali de quem entrou, porque aí não fica com falta, tá? Porque quando eu volto, às vezes quando eu termino de compartilhar minha tela, o pessoal já tá cansado, já tá saindo, eu volto até a metade da turma. E aí, se entrou alguém nesse meio tempo, eu não vi. Lá no PowerPoint, eu não consigo enxergar vocês. Então, eu não enxergo quem tá entrando e quem não está. Como assim quem tá entrando? Tipo, enviar solicitação para entrar? Não, quem entrar sem o e-mail, com o e-mail. Tipo, agora que o Dudu entrou, aparece Eduardo Dias entrou. Aí se ele entrasse com o Gmail, era Eduardo Dias entrou fora do. Ó, que nem a Júlia. Fora do domínio da Isso. Somos. Para autorizar, eu recebo o sinal, tá? Mas quem tem o e-mail da Somos e que entra direto, eu não recebo o sinal. Então aí eu preciso que vocês me digam ali. Tipo, a Lívia eu autorizei para entrar. Mas o Eduardo eu não autorizei. Ele entrou porque ele já tem a conta cadastrada no plural, entendeu? Então aí entrou direto. Então é esse que eu gostaria de quem vocês viram que entrou ali me chamar, tá? Para autorizar, vocês vão ver que eu vou trocar a página, vou ter que autorizar. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, pessoal, para a gente realizar a correção da página 182 e conversar sobre a página 183. Porque a página 183, a gente tinha um texto que eu pedi para vocês copiarem no caderno, então acredito que vocês copiaram o texto, que vocês tiraram dúvidas de vocabulário, mas eu vou ficar aqui à disposição caso vocês ainda tenham alguma dúvida, tá? Deixa eu pegar então aqui as atividades da aula. Sexto ano. Para de compartilhar isso, fechar. Então, aqui eu tenho o material que a gente trabalhou em todo o segundo trimestre, tá? Então, vamos ver se é essa página aqui que eu quero. É. Bom, então vamos compartilhar aqui a apresentação, tá? Nós ficamos, pessoal, então, de atividade do plural, a página 182, page 102, ok? Onde vocês tinham a letra C e a letra D de um exercício que estava lá na 181, que vocês tinham que desenhar de acordo com a frase. Eu até me lembro da última aula da gente ter terminado
fazendo a letra A e a letra B e vocês me mostrando alguns desenhos, né? Então, eu tenho na letra C. There are 4 students next to the school. O que eu deveria desenhar aqui, pessoal? 2 estudantes do lado da escola. 4 estudantes ao lado da escola, né? Porque eu tenho a preposição next to. Next to é ao lado. Então, 4 estudantes ao lado da escola. Perfeito. Na letra D, letter D. There is a dog between the bike and the flowers. Há um cachorro entre a bicicleta e as flores. Perfect. Tem um cachorro entre a bicicleta e as flores. Perfeito, ok? Número 4, pessoal, dizia o seguinte. Oi? Eu não lembro de onde ficam meus colegas perto de mim. Ah, é. Eu também já não lembro mais. Faz tanto tempo, né, gente? Parece que foi mês passado. Faz 5 meses, mais ou menos. 5 meses. 19 de março foi o nosso último dia de aula presencial, né? Aqui tem algumas pessoas, porém. Ô, prof, acho que entrou umas pessoas, só que eu não vi. É? Vamos ver. 24, pode ser que tenha entrado mais alguém. Quem entrou agora por último, pessoal, coloca ali no chat nomezinho, tá? Para senão vai ficar com falta, tá? Porque eu já fiz a chamada. E já passamos aí das 4h10. Oi? Eu fui pegar comida, então acho que eu acabei não vendo. Não sei se entraram agora. Não, mas tranquilo. Se entrou alguém ali, coloca também. Tem que colocar o nomezinho ali depois que entrou. Bom, pessoal, vamos lá. Make 4 sentences using there is, there are, and the prepositions of placing according to your classroom. Então, era de acordo com a sua aula, né, gente? Então, ficava bem complicado. Mas, alguém lembrou, ou pelo menos simulou alguma coisa? Não? Bom, eu vou colocar alguns exemplos aqui que a gente poderia ter usado utilizando there is e there are, ok? Vamos colocar assim, ó. There is. Eu não preciso necessariamente colocar localização, mas, por exemplo, there is a book on the table, né? Aquela frase mais antiga do inglês. There is a book on the table. Books on the table, né? Então, ali, there is a book on the table. Ou colocar, there are 2 pens in my backpack, né? Na minha mochila. Então, tem 2 canetas na minha mochila, né? O que mais que eu poderia there is e there are e as preposições? Bom, poderia colocar que there are 25 chairs in my class. Né? Então, tem 25 cadeiras na minha aula. Né? Um exemplo. E, então, mais uma frase, o que a gente poderia utilizar no singular? There is... My best friend, there is my best friend. Então, eu tenho meu melhor amigo next to me, ao meu lado. There is my best friend next to me. Ô, prof, isso não pode acontecer, vocês nunca deixam, hein? É verdade. A gente sempre... A gente sempre tira, né? Exatamente. Isso não poderia, mas como aqui é hipoteticamente, a gente faz hipoteticamente. There is my best friend next to me. Tem meu melhor amigo do meu lado, ok? Pessoal, então aqui nós finalizamos a primeira unidade do livro 2, né? A Unit 1, onde nós trabalhamos, né? Com places in the city. Então, os lugares na cidade, a bank, a bookshop, a café, a church, a department store, a drugstore, fast food,
tá? Então, a gente trabalhou com alguns lugares. Prepositions of place. There is a bank next to the cafe. There is a bus stop in front of the bakery. There is a cafe between the bakery and the barber shop. There is a park behind the museum. E there is a shopping center opposite the bank, tá? Então, essas que estão em azul, em destaque, são as preposições ao lado, next to, in front of, em frente, between, entre, behind, atrás, e opposite, oposta, tá? E, além disso, trabalhamos com there is e there are. Em singular, you use there is, and the plural, you use there are, ok? Então, no singular, a gente usa plural, no singular, a gente usa there is, e no plural, a gente usa there are, ok? E então, como eu havia pedido para vocês, na página 184, Unit 2, nós temos My City, tá? O que nós temos da About My City? We are about talking about London, ok? Então, nós temos um texto falando sobre Londres. Então, fala o seguinte, London is fantastic. Look at the picture, talk to the teacher and your classmates. What can you see? Do you know the city? What do you know about it? Então, ali está perguntando o que você consegue ver, o que você consegue enxergar. E aqui abaixo, pessoal, a gente tem 6 pontos da cidade de Londres. 6 pontos muito famosos, né? Da cidade de Londres. Quero saber se vocês têm alguma dúvida de vocabulário desse texto, já que vocês já leram ele, já copiaram no caderno. Alguma dúvida? Não? Bom, então acreditando que vocês fizeram a atividade, que vocês não têm dúvida do texto, vocês vão agora para a página 184, que é essa página aqui que está na tela de vocês, que eu estou passando o mouse, e tem Match the sites of London, its images. Ou seja, marque, relacione as vistas que vocês têm aqui, essas imagens aqui, tá? Com aquelas que vocês têm neste texto aqui, do 1 ao 6. Então, por exemplo, essa aqui, essa imagem. Qual imagem refere-se à descrição? Aí eu vou procurar aqui qual que eu acho que é. E vou colocar, se é número 1, vou colocar número 1 aqui. Vou pegar essa imagem aqui. O que é isso aqui? Vou procurar. Eu acho que é esse aqui. Coloco o número 2, tá? Então, eu vou dar 2 minutos para vocês fazerem isso, ok? Ok? Ok. Eu vou aqui fechar para minha Tá bem, professora, aqui meu botão tava ruim, não consegui apertar. Ah, tá. Tá? 2 minutinhos. Eu vou fechar a janela para minha cachorra parar de latir.
Pronto? Podemos corrigir? Pessoal? Tô fazendo ainda, prof. Tá. Mais um minutinho, então. Vamos lá, então? Vamos fazer a correção? Pessoal, nós temos aí 6 imagens, tá? Essas 6 imagens são 6 pontos turísticos de Londres que a gente vai relacionar com a página 183, tá? Então, vamos lá. Primeira imagem, a gente tem uma roda gigante, enorme, né? E ali vocês têm a descrição dela. Qual é o número da descrição dela? Número? Não? Número 4. Nada. Yes. Oi? Eu acho que nada. Número 4. Number 4. Isto mesmo. Então, essa primeira imagem dessa roda gigante chama-se The London Eye, tá? Então, os olhos de Londres. It's a giant Ferris wheel located on the banks of the River Thames. Ou seja, é uma roda gigante, né? Localizada às margens do rio Thames. London Eye, tá? Então, o olho de Londres. Porque lá, então, a gente consegue enxergar toda a cidade, né? Toda a cidade de Londres. Segunda imagem, pessoal, vou para a parte de baixo, para aquela ponte que nós temos ali, tá? Aquela ponte, ela é chamada de quê? Qual o número? 1. Yes, perfect. Number 1, Tower Bridge, tá? Então, essa imagem aqui é a número 1. Depois eu vou colocar a sequência certa para vocês, tá? Tower Bridge, it's over the River Thames. It's a very famous landmark. 2 parts of the bridge can be lifted so the ship can pass. Ou seja, é uma ponte semelhante àquela ponte que a gente tem quando chega em Porto Alegre, que é aquela ponte do Guaíba, que ela pode ser levantada e içada para que os navios passem por baixo, tá? Então, esta é a ponte de Tower Bridge, ok? Terceira imagem, pessoal, a gente tem aqui, dá para visualizar a Rainha Elizabeth, seu esposo. Aqui é uma das esposas do príncipe. É aqui. A Kate Middleton, yes. Não lembrava o nome dela, obrigada. E o que vocês acham? Qual descrição refere-se a essa imagem? Madame Tussauds. Buckingham 3. Palace. 3. Oi? Buckingham Palace, não é? No. É Diz Madame Tussauds. É a number 3, Madame O que ela Tussauds. tá fazendo no museu? Porque é um museu de cera muito famoso em Londres. Muito, é um enorme museu de cera, Eu né? achei que ela tava dentro do Palácio de Do Buckingham. palácio. Não. Madame Tussauds, it's a famous wax museum. There are waxwork displays of famous people, tá? Então, ali, pessoal, um museu de cera muito, muito famoso. Tem artistas de todos os lugares, tá? Os artistas mais conhecidos, eles são retratados nesse museu, ok? Então, agora sim, Rafa, na próxima imagem... Eu achei que tinha 2 Palácios de Buckingham. não. É Palácio de Buckingham agora. Isto, agora nessa imagem é Buckingham Palace, né? Que é o Palácio de Buckingham. It has been the London home of the British King or Queen since 1837. In August and September, visitors are allowed to go to some parts of the palace.
Ou seja, pessoal, é o museu, é o Palácio de Buckingham, né? Então, onde mora a família real, né? A Rainha Elizabeth, desde 1837 esse palácio existe. Em agosto, agora, e setembro, eles permitem que os visitantes entrem para conhecer algumas partes do castelo, né? Então, vocês podem imaginar que essa parte imensa aí, eles podem apenas acessar alguns lugares. Óbvio que não acessam a parte residencial deles, né? Acessam as áreas comuns. Oi, Rafa. Acho que tem até um hospital, sei que tem banco. Dentro do palácio? Para eles não precisarem sair. Ah, sim. Eles só não saem para nada mesmo, só para os compromissos oficiais, né? Bom, próxima imagem, pessoal. Nós temos aquelas árvores ali, né? Aquela imagem ali, qual número é? Número 5. Yes, number 5, número 5, Hyde Park. It's one of the largest parks in central London. Então, é o maior parque no centro de Londres, tá? E aí, o último, pessoal, só temos um, né? Que é The Natural History Museum, né? A gente tem ali o Museu de História Natural. It was founded in 1754, not 55, 1754. The museum is also a center for scientific research. Então, o museu ali, ele também é um centro de pesquisas científicas, tá? Então, além de ser um museu de história natural, também um centro de pesquisas científicas. Vou colocar aqui para vocês. Oi? Eu só não entendi aqueles dois ali embaixo, positivo e negativo. Ah, agora eu vou explicar. Eu vou colocar aqui para vocês a sequência que ficou essas duas colunas, tá? Para quem não conseguiu acompanhar, poder pegar aqui. Então, 4, 1 e 3 na primeira coluna. Na segunda coluna, nós temos número 2, número 5 Número 6. e número 6. Muito obrigada. Isso mesmo, tá? Aqui embaixo, pessoal, onde diz positive and negative, ainda é o there is e o there are. Só que aí aqui eu tenho que completar, porque vocês estão vendo que tem umas lacunas em branco, né? Então, por exemplo, na forma positiva, aqui, qual completa essa primeira lacuna? A big palace in London. There is ou there are? There is. Yes, perfect. Então, tu vai nessa primeira lacuna aqui. Opa. Nessa primeira lacuna, tu vai completar com there is. Perfeito, tá? Na segunda, temos a seguinte palavra. A lot of attractions in London. There is ou there are, na forma afirmativa? There are, né? Porque se eu tenho there is para singular, eu tenho there are para muitos, para plural. A lot of são muitos. Então, eu quero quantificar isso. Então, there are a lot of attractions in London. Tem muitas atrações em Londres, tá? Forma negativa, pessoal. Como que fica o there is no negativo? Alguém sabe? Como é que eu vou colocar essa primeira frase aqui na negativa no singular? A beach in London. Eu quero dizer que não tem praia em Londres. Como é que eu vou colocar o there is? Perfeito, Rafa. Perfect. There isn't a beach in London. E a frase abaixo, como é que eu vou colocar o there are? There aren't. Perfect. There aren't mountains in London. Não tem montanhas em Londres, tá? Perfeito. Pessoal, aqui abaixo vocês têm que fazer, eu vou deixar de tema para vocês. Eu não deixei essa parte de tema ainda, né? Não, prof. Ah, tá, porque eu tenho anotado aqui, olha, homework, sexto B, mas não, era sexto A. Mas agora vai ser sexto B também.
Então, vou deixar para vocês fazerem em casa, para a gente corrigir na próxima aula. A seguinte atividade. Make 6 true sentences about your city. Use there is, there are, there isn't, and there aren't. Então, de acordo com como a gente viu aqui em Londres, fazendo essas frases de Londres ali na positiva e na negativa, vocês têm que criar 6 frases verdadeiras sobre a nossa cidade, tá? Praia tem que Então, ser sobre os pontos necessariamente turísticos. de mar? Oi, Rafa. Praia tem que ser só de mar ou pode ser de lagoa? Desculpa, o que tu perguntou que pode ser só de mar? Praia tem que ser só de mar para ser uma praia ou pode ser de lagoa ou laguna? Não, nós temos uma praia, né? There is a beach em Pelotas. It's Laranjal, né? Ela é uma praia. Ela é uma praia de lagoa, mas ela é uma praia, tá? Tem areia, tem tudo, tem todos os pré-requisitos para ser uma praia, tá? Então, a gente considera que a gente tem uma praia. Então, vocês vão criar 6 frases verdadeiras sobre a nossa cidade, tá? Agora, pessoal, a gente vai para a próxima página 185. Dinosaurs in London. Dinosaurs. Sam and Clark are in the London. There are many places they want to visit. They are at hotel. Look at some travel flyers. Where do you think they are going to go? Então, eles estão ali fazendo algumas visitas, olhando alguns flyers no hotel para decidir onde eles vão. De acordo com as imagens, vocês já podem ver ali qual lugar que eles decidiram ir, né? The London Natural History Museum, né? E aí eu vou pedir para vocês lerem aquele texto, esse textinho aqui, onde está faltando 2, 4, 5 palavras que vocês vão pegar no áudio que eu vou passar aqui agora para vocês. Eu só vou pegar a caixinha de som. Então, leiam o texto para vocês já se habituarem com o que vocês vão escutar, tá? Leiam esse texto aí enquanto eu volto. Sacanagem mesmo, pode ser. O que é pra fazer? Prof, travou o teu áudio. A prof sumiu. Rafinha. Leram o texto? Vamos agora escutar o texto. Vamos ver o que eles vão falar sobre o museu, o que eles vão decidir, ok? E aí vocês vão completar aquelas lacunas em branco ali. Vamos ver. É o áudio 3. Do caderno 2. Vamos ver, o Bluetooth não estava funcionando de manhã. Well, Clara, would you like to go to the Natural History Museum or to Madame Tussauds Wax Museum? I'm not sure. I'd like to visit both museums. Are there animals at the Natural History Museum? Yes, there are. And there are dinosaurs too. Is there a cafe? Yes, there is. And there's a shop too. Great. Let's go to the Natural History Museum first. Vou colocar de novo, tá? Vou colocar 3 Não vezes. entendi, foi nada que ela falou. Ah, então presta atenção. Presta atenção que tá bem pausado, dá pra gente entender. Eu vou colocar 3 vezes e na quarta eu vou pausando pra gente conferir, tá? Vamos lá. Prof, baixa um Well, pouco. Clara, would you like to go to the... Oi, Bruno, desculpa, não te ouvi. Baixa um pouco, tá muito alto, por favor. Tá. Deixa eu... Vamos ver se assim tá melhor. Well, Clara,
Would you like to go to the Natural History Museum or to Madame Tussauds Wax Museum? I'm not sure. I'd like to visit both museums. Are there animals at the Natural History Museum? Yes, there are. And there are dinosaurs too. Is there a cafe? Yes, there is. And there's a shop too. Great. Let's go to the Natural History Museum first. Pessoal, uma dica. O que vocês devem completar apenas é there is, there are, ou is there e are there. Ou seja, a forma interrogativa, tá? Então, ou é a pergunta ou é a resposta. Então, vou colocar de novo. E aí, na próxima, a gente vai fazendo as pausas e fazendo as correções. Well, Clara, would you like to go to the Natural History Museum or to Madame Tussauds Wax Museum? I'm not sure. I'd like to visit both museums. Are there animals at the Natural History Museum? Yes, there are. And there are dinosaurs too. Is there a cafe? Yes, there is. And there's a shop too. Great. Let's go to the Natural History Museum first. Tá? Então, agora eu vou colocar, vou pausando e a gente vai compreendendo o diálogo e adicionando as respostas, tá? Well, Clara, would you like to go to the Natural History Museum or to Madame Tussauds Wax Museum? Então, até agora, pessoal, nesse início, well, Clara, would you like to go to the Natural History Museum or to Madame Tussauds Wax Museum? O que ele está dizendo para ela? Conseguem identificar o que o Sam está falando para a Clara? Não? Ele está convidando ela, né? Ele está falando assim. Ele está convidando ela para ou para o Museu Natural de História Isso. ou para Madame Tussauds. Exatamente, perfeito, Bruno. Então, ele está perguntando, would you like? Você gostaria de ir, então, no Museu de História Natural ou no Madame Tussauds, ok? E aí ela responde, vamos ver o que ela vai responder. I'm not sure. I'd like to visit both museums. Are there animals at the Natural History Museum? Ó, então, I'm not sure. I'd like to visit both museums. Então, ela não tem certeza, mas ela gostaria de visitar os dois museus. E aí ela faz uma pergunta. O que eu devo completar nessa minha primeira lacuna? Are there? Isto. Are there animals at the Natural History Museum? E ele vai responder. Vamos ver o que ele vai responder. Yes, there are. And there are dinosaurs too. Perfect. Ele responde, yes, there are. Isso. And there are dinosaurs too, né? Então, além dos animais, também temos dinossauros. Vamos ver. Is there a cafe? O que ela pergunta? Is there a cafe? E ele responde. Yes, there is. And There is. There is, né? Yes, there is. And... E voltei um pouquinho aqui o áudio, mas vocês vão entender. I'd like to visit both museums. Um pouquinho Are atrás. there agora. animals at the Natural History Museum? Yes, Yes, there are. there are. And there are dinosaurs too. Is there a cafe? Yes, there is. And there's a shop too. Eu Então, acho que a última there is. Só que eu não consegui entender. só que o quê? Acho que é there is, só que eu não consegui entender direito porque deu uma travadinha. Mas é there is. Perfeito, tá? And there is a shop too. E aí a Clara responde, né? Let's go to the Natural History Museum first. Então ele convenceu ela a ir primeiro no museu, né? Então, great, let's go to the Natural History Museum first. Então, vamos primeiro no Museu de História Natural, tá? Pessoal, ali embaixo
vocês têm uma tabela parecidinha com a que a gente preencheu na página anterior, onde a gente preencheu positivo e negativo, para preencher com questions and answers, ok? Então, por exemplo, o que eu completo ali na primeira question? A shop in the museum. Is there? Perfect. Is there, olha só, is there a shop in the museum? E a próxima pergunta, o que eu posso botar? A restaurant in the museum. Se é um restaurante, é is there. Perfeito, Rafa. Se é um restaurante, é is there, porque é mesmo, é um só, né? Qual é a característica para a gente utilizar esse is there ou there is? A gente tem sempre acompanhado um artigo indefinido do meu substantivo, tá? Então, shop, restaurant, eu tenho o a ou o an ao lado. Então, eu tenho a restaurant, a shop, tá? Então, quando eu tenho esse artigo indefinido, eu estou me referindo a um ou uma, né? Então, se eu estou me referindo, só pode ser no singular, tá? Próxima frase ali tem dinosaurs in the museum. Are there? Are there, né? Are there, porque é uma pergunta, né? Então, are there dinosaurs in the museum? Próxima pergunta, are there cars in the museum? Oh, já dei a resposta. Tu deu a resposta, prof. Dei a resposta. Dei a resposta. Ô, prof, tem 18 alunos na aula. Tem 17 já. É, porque eu sou, e se o Guilherme tá, tem 16, né? Então tem duas telas dele. Mas assim, ó, eu vou, a aula tá dada. Quem tá. Isso cai em prova, tá? Pessoal, então aqui, ó, are there cars in the museum, né? Eu já dei a resposta. Para cada uma delas, a gente tem as respostas curtas, né? Que a gente chama. Então, se a pergunta vem com is there, a minha resposta curta vai ser com yes, there is, né? Tem a cena ali, ó. Ela pergunta, is there café? Aí ele bota, yes, there is. É assim. Exatamente. Então, aqui vocês vão completar na parte da answer, na frase, na resposta afirmativa, yes, there is. Resposta negativa, no, there isn't. Perfeito, tá? Então, as respostinhas curtas que a gente tem aqui desses dois. No plural, o que eu vou colocar? Are there? Eu vou botar yes, there are. Yes, there are. E na negativa do plural, eu vou colocar no, there aren't. Perfeito, pessoal, perfeito. É isso aí mesmo. Vou botar mais para cá para não ir para baixo. No, there aren't. Ok? Então, aqui a gente completava essas duas páginas, ok? Pessoal, como vocês viram na atividade do plural de ontem, né, que vai ser para a próxima sexta, eu peço, então, que vocês façam a página 186 e 187, né, que é esse textinho de São Paulo. Então, vocês vão ler... Oi? In Brasil. Exatamente. Esse livro, ele contextualiza um pouco o inglês aqui no Brasil, né? Então, ele traz um pouquinho da nossa cultura, mas na língua inglesa. Então, a gente tem essa sessão que se chama assim Brasil, e nesse caso, vamos falar de São Paulo. A gente não falou ainda de São Paulo? Não. Não? Ah, tá. A gente foi numa outra turma que eu já falei de São Paulo. Então, pessoal, vocês vão ler o texto, tá? Nessa página 186 e o pedacinho da 187 e responder essas perguntinhas aqui. A gente vai corrigir na próxima aula. Além disso, eu também botei lá na atividade do plural para vocês realizarem as atividades. Oi, Bruno. Não ouvi. Não, tinha pensado que... Ah, tá. Não pedi para copiar aquele texto, porque eu dei mais 2 páginas para fazer do texto, que é do livro, né? Que é a página 189 e 190, para nós corrigirmos na semana que vem e já iniciarmos a unidade 3, tá? Um pouco da 187 também. Oi?
Tem um pouco da 187 para fazer também. Isso, tem a 186 e a 187, que é a parte de São Paulo, né? Que é essas duas aqui. E a 189 e a 190, tá? E de tema, pessoal, para a próxima aula, vocês não me matem, não é tanta coisa assim, que vocês vão ver que é bem rapidinho. Vocês têm aí, ó, Our Perfect City. How many different cities do you know? What's your favorite city in the world? Let's work in small groups, que não vai ser possível trabalhar em pequenos grupos. Imagine you have to create an ideal city. Make a list of all the places you'd like to city to have. Então, vocês vão fazer essa atividade aqui, que é só fazer uma lista de uma cidade perfeita para vocês. O que uma cidade perfeita deveria ter, tá? Então, vocês vão colocar ali o que uma cidade perfeita precisaria ter, tá? Coloca ali nessas listinhas aqui do caderno, uma resposta pessoal para a próxima aula, tá? Primeira coisa é uma cidade limpa. Limpa, justa. Cheia de flores, cheia de coisa boa para comer, cheia de parques bonitos, flores por todas as ruas. Não tem ninguém para destruir, porque quando às vezes se eu botar uma flor na rua aqui, vão chegar e pisar. É verdade, né? Sem lixo no chão, uma cidade bem arborizada, né? Com muitas árvores, muitos parques, né? Para poder caminhar, para poder tomar um chimarrão, né? Então, vocês vão descrever, só que isso em inglês, tá? Vocês vão fazer uma lista, não precisa nem descrever. Uma lista do que vocês acham que uma cidade perfeita deveria ter. E aí, na próxima aula, vocês compartilham comigo, né? Oi? Chimarrão em inglês é chimarrão? Chimarrão, é um chá, é chimarrão, tá? Pessoal, vou parar a gravação aqui então, tá? Em breve já vai estar lá no plural. Tá bem. Agradeço a presença de todos que